da Bíblia, à luz das Escrituras Sagradas, né? Vou tentar ser, como eu sempre digo no rádio, 100% cuidadoso, para não falar nada de mim nessa noite, mas para falar somente da palavra de Deus, falar somente o que a palavra de Deus tem para nos ensinar nessa noite. Então eu abordei aqui, irmãos, são 5 qualidades, 5 objetivos que o cristão não pode perder de forma alguma. E a primeira dela, irmãos, é a fé. Então, para nós conferir, nós em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 7. Peço à igreja que abra suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Glória a Deus, louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Amém, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que diz o seguinte: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Mais uma vez, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos, né? Então nós sabemos na palavra de Deus, né, lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, né, nós já aprendemos que a fé é a certeza daquilo que não se vê, é a convicção, é a certeza de que nós vamos receber algo divino, algo de Deus, algo que nós não podemos ver, mas muitos de nós podemos sentir, porque nós podemos sentir aqui a presença de Deus enquanto um irmão louvava, enquanto um outro irmão orava, né? Enquanto um irmão testemunhava, né? Enquanto alguém trazia uma reflexão, né, para nós, o que é ser cristão, nós podíamos sentir a presença de Deus, sentir a confirmação do Espírito Santo de Deus. Então a fé é o primeiro objetivo do cristão, é a fé. Fé é acreditar em algo que nós não podemos ver, em algo que nós não podemos tocar, em algo que nós não podemos sentir. Muitos de nós temos vivido pela fé, e como cristão nós estamos passando na igreja, né? A igreja de Cristo, ela é uma só. A igreja de Cristo, ela não se divide em nomes de ministérios, em placas de igreja, mas a igreja de Cristo, ela é única, ela é uma só igreja. Nós, o ser humano, a pessoa, ela representa a igreja. Por isso que hoje, né, eu não tiro a razão das palavras da missionária Giselda. Sim, concordo com tudo que ela falou hoje aqui em cima. Porque essa preocupação de nós mudar? Porque nós somos a igreja, nós representamos Cristo. Uma vez que você se converteu, uma vez que você confessou os seus pecados ao Senhor Jesus Cristo, uma vez que você ouviu a palavra de Deus, que você aprendeu que você é um pecador, que você precisa de Deus, que você precisa da graça de Deus, que você precisa da compaixão de Deus, que você precisa das misericórdias de Deus. A partir dali você recebeu a Cristo, você aceitou o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Você passou a cear, você passou a beber do sangue de Cristo,
você passou a comer do corpo de Cristo, você é um representante de Deus na terra. Você é um representante do Senhor Jesus Cristo na terra. Por isso que nem dizia a irmã, por isso que na igreja de Deus, claro, nós temos o compromisso do cristão, também é pregar contra o pecado, né? Aquele que prega contra o pecado, aquele que ensina contra o pecado, o que é isso, pregar contra o pecado? É você querer a salvação do seu irmão. É você um dia querer estar nos céus com o seu irmão. É um dia quando você partir daqui, né, você já estando lá em cima, né, quando vê, logo aquele irmão também vai dar chegada lá. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus nessa semana, então eu vi que não foi, o negócio foi forte em todos os lados, né? Porque essa semana também eu preguei forte na rádio, né? Trouxe um ensinamento forte. A princípio eu falei palavras por inspiração de Deus, por inspiração do Espírito Santo de Deus, mas aí depois Deus falou comigo: agora você precisa se retratar e confirmar na minha palavra, né? Para ninguém ficar pensando, porque hoje em dia nós vivemos que nem, né? Vivemos assim. Quando nós pregamos a verdade, quando nós ensinamos a verdade, quando nós queremos mudança na obra de Deus, nós estamos atacando, nós estamos julgando, nós estamos discriminando, né? E muitas dessas coisas. Mas por isso que, né, que a gente não pode vir aqui no altar, né, e deixar a nossa carne falar mais do que a Bíblia, né? Vir aqui no altar, né, e ser mais carnal do que espiritual. Como assim, evangelista Marionei? Espiritual é quando você fica na palavra de Deus, quando você fica meditando na palavra de Deus, quando você fica ensinando a palavra de Deus, quando você fica raciocinando em cima da palavra de Deus, quando você fica ali meditando na palavra, tentando entender o versículo bíblico, tentando, né, com a própria ajuda, com o próprio auxílio do Espírito Santo de Deus, você tentando passar a palavra corretamente, conforme ela está nos ensinando. Então a palavra falou aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, né, na primeira parte, né, uma primeira qualidade que o cristão tem que ter, o primeiro objetivo nosso, que é a fé, porque vivemos por fé e não pelo que vemos, né? Então muitos de nós não estamos vendo o nosso milagre, não estamos vendo o nosso milagre, não estamos vendo a nossa vitória, não estamos vendo a nossa bênção financeira, a nossa bênção material, a nossa bênção espiritual, a nossa bênção física, né? Seja qual for a bênção, nós só vamos poder continuar acreditando nela através da nossa fé, porque a palavra nos diz que nós vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos, né? Por isso que o cristão, ele precisa viver uma vida confiante em Deus, ele precisa aprender a confiar em Deus e descansar em Deus. Eu tenho, irmãos, muitos testemunhos, né, de perseverança na rádio, né? Deus não tem nos dado nem muito, né, e nem pouco, né? Ele tem nos dado só aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita. Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos sustentado. Tem minha esposa aqui, né, que é testemunho daquilo que nós temos sido abençoados por Deus. Pessoas, né? Então a gente, quando faz a obra de Deus, até mesmo no rádio, a gente vive pela fé, né? Qual é essa fé? Qual é essa confiança, né? Porque vem fé, vem confiança, né? A fé de acreditar que Deus sempre vai levantar alguém,
né, para nos ajudar. Tem, né, por exemplo, o diácono Marcelo aqui, agora lembrando, né, vendo o irmão, o diácono Marcelo também é alguém que Deus levantou para nos ajudar no rádio, e tem nos ajudado muito no rádio, naquela programação. O irmão tem me ajudado na venda dos números, né, como todos sabem, né, a gente às vezes, Deus fecha uma porta, mas às vezes, né, não sei se é o inimigo ou uma porta que se fechou por escolhas da vida, por atitudes da vida. A vida é como tem que ser muitas das vezes, irmãos, mas Deus nos abençoa de outro lado, né? Se uma porta se fecha de um lado, Deus abre uma outra porta. O que quer dizer isso? O que significa isso? Significa que Deus nunca vai te desamparar. Significa que Deus sempre vai cuidar de você, Deus sempre vai cuidar da sua vida, né? Deus vai cuidar do seu casamento, Deus vai cuidar dos seus filhos. Ou seja, Deus, Ele sempre está no controle de tudo, Deus está sempre no controle de todas as situações, né? E nós vamos começar a bater aqui já, vamos começar a bater umas partes que, né, eu vou ter que falar, né? São 5 partes, né? São 5 objetivos, né? 5 qualidades que a gente tem que praticar, irmãos, né? Que nem desde o início do culto Deus está falando, né? Não adianta a gente falar, eu amo as almas, né? E aí chega um ali e pede um abraço. Não, eu não quero te abraçar porque tá com cheiro ruim. Eu tô limpinho, eu tô cheiroso, né? E aí, cadê o amor, né? Pediu um abraço, né? Você negou o abraço, né? Então, por isso que muitas vezes está ficando feio lá fora, né? Para os ímpios, né? Está ficando muito feio, né? Por isso que muitas vezes a pessoa não quer entrar na igreja, né? Porque diz, esses, né? Uns usam a expressão crente, eu sou muito da expressão cristão, né? Aí uns vão dizer assim, mas eu não vou entrar na igreja, vamos dizer crente, não vamos entrar na igreja dos crentes, porque, crente é uma raça de fofoqueiro, que nem a irmã dizia, né? Crente é uma raça acusadora. Crente é uma raça que eles se entram em luta entre eles mesmos, porque começam um cuidar pecado no outro, começa um procurar pecado no outro para acusar o outro, né? Mas cabe a Deus nos julgar, né? Cabe a Deus nos julgar. Porque nem Jesus Cristo, quando esteve no mundo, Jesus Cristo ele esteve por 33 anos no mundo. E durante 3 anos ele teve o ministério dele. Está lá no livro de João, todos podem ler, no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, que fala, né, que ele veio ao mundo, né, para que o mundo fosse salvo por ele. Ele não veio ao mundo para julgar o mundo. Então tenho certeza que o próprio Cristo, ele é o próprio Deus, ele fez parte da criação. Em nenhum momento você vai encontrar na Bíblia Jesus julgando alguém, né? Glória. Teve a passagem da mulher samaritana, que ali ele se obrigou a revelar algo sobre a vida dela, porque aquela mulher afrontou ele. Aquela mulher meio que se negou a dar água para ele, porque os judeus não se davam com o samaritano. Mas ali ele se obrigou a revelar, né? Falou dos maridos que já teve, né? E do que ela tinha atualmente não era dela, né? Era alguém casado, estava numa prática de adultério, né? Mas tudo isso tinha um objetivo também. Tudo isso tinha um propósito, que era fazer com que aquela mulher se arrependesse e aquela mulher viesse a mudar de vida, viesse ali naquele momento, naquele exato segundo, a ser salva por Cristo. Amém? Mas para ganhar tempo, irmãos,
Vamos aqui no segundo, né? Na segunda qualidade, né? A primeira é a fé, irmãos. Então, e a segunda qualidade, meus irmãos, é o perdão. Será que nós estamos prontos para perdoar? Né? Ou a gente está preferindo guardar a mágoa no coração, né? O ódio daquela pessoa, né? O desprezo ou o conceito, né? Um grande mal no meio dos crentes, né? Um grande mal no meio dos cristãos, né? Conceituar o pregador, conceituar a pregadora, conceituar o pastor, conceituar a pastora, né? Tem pessoas que eu vejo isso como uma grande cegueira espiritual. Eu vejo isso como uma cegueira espiritual muito grande, algo que o cristão precisa se libertar. Por isso que a irmã falou, vamos orar, porque nós precisamos se converter. Pastor também, pastor João falou também, porque nós precisamos se converter, porque Deus precisa trabalhar mais em nós, para que a gente venha de verdade, para que a gente venha de fato ser um cristão, ser um crente, alguém, né, que esboça Cristo, alguém que reflete Cristo, alguém que reflete o Criador, alguém que realmente reflita a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o que o Senhor Jesus Cristo ele era? O Senhor Jesus Cristo ele era amoroso, ele era carinhoso, ele era misericordioso, ele era compassivo, ele era leal, ele tinha lealdade. Glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo sempre usou de misericórdia. Jesus Cristo sempre usou de compaixão. Porque ele sabia que o ser humano ele é por natureza pecaminoso. Ele se entrega aos pecados dessa vida, ele se entrega a tudo que esse mundo oferece. Ele se entrega aos vícios, ele se entrega às drogas, ele se entrega à prostituição. Glória a Deus. E todas essas coisas, e todos esses pecados só causam doença, enfermidade na vida do ser humano, só destrói a vida do ser humano, destrói o casamento, destrói o relacionamento de pai com filho, de filho com pai. E tudo isso, o que vem gerando dentro do ser humano? Isso vem gerando uma ferida na alma. Isso vem gerando várias feridas, várias enfermidades. Acaba vivendo uma vida de rejeição, uma vida de desprezo, uma vida de ódio, aonde todos desejam o seu mal, aonde todos querem o seu mal, aonde todos contam os seus dias para ver o seu fim. E Deus já sempre existiu. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. Antes que existisse o primeiro ser humano na face da terra, Jesus Cristo já existia. Então ninguém conhece melhor o ser humano do que o próprio Deus. Ninguém conhece melhor o ser humano do que o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele sabe como ganhar uma alma. Ele sabe como fazer alguém se dobrar diante dele. Porque eu sei por mim mesmo. Eu vivi alguns anos da minha vida viciado nas drogas, viciado no alcoolismo. E tudo que eu aprendi a ganhar foi desprezo, foi crítica, humilhação. Glória a Deus, aleluia. Humilhado Glória a Deus, aleluia. por muitas pessoas, corridos de muitos portão na época, 9 anos atrás. E tudo isso vem causando dor, mais dor ainda no coração, porque as pessoas no mundo não querem saber. Glória.
E tudo isso vem causando dor e dor e dor e sofrimento. Mas aí, quando você é abraçado por alguém que realmente reflete a pessoa do Senhor Jesus Cristo, faz toda a diferença na nossa vida. Eu nunca me esqueço, irmãos, né? O nome dele era Irmão Mário, da Deus e Amor. Hoje ele já está na glória com o Senhor Jesus Cristo. Mas era um homem que Jesus refletia na vida dele. Você olhava para aquele homem, você podia ver Jesus Cristo refletindo na vida dele. Foi o melhor abraço que eu ganhei há 9 anos atrás. Eu senti Deus me abraçando, eu senti Jesus Cristo me abraçando, eu senti o Espírito Santo de Deus me abraçando. Recebi uma oração, recebi um abraço, mas eu comecei a valorizar o que aquele homem de Deus fez, porque eu pensei, realmente esse Cristo existe, porque eu pensei, realmente esse Deus existe, porque aquele homem ele poderia ter olhado para mim pelo cheiro que eu estava, dos vícios, alcoolismo, droga, né? Às vezes, quantos, não lembro, mas quantos, sei lá quantos dias sem tomar banho. Aí eu pensei comigo, esse Deus existe, esse Cristo existe. Isso não pode ser só uma superstição, isso não pode ser uma teoria ou algo muito inteligente criado pelo homem, criado pelo ser humano. Esse Deus existe, esse Cristo existe, e realmente refletiu na vida desse homem. E eu mesmo, irmãos, muitas vezes a gente tem que ver, reconhecer que Deus existe, e nós fazer a nossa parte de querer largar a vida errada. Deus faz a sua parte, depois nós temos que fazer a nossa parte. Eu gosto muito de citar Zaqueu, né? Zaqueu, né? Jesus foi para casa de Zaqueu, né? Aí a multidão, né? Entrou em pânico, disse, mas pai, ele é pecador, ele é corrupto. Quem quer na casa de um pecador, de um cara corrupto, né? Um cara sem vergonha, um cara que só sabe passar a perna nos outros, levar vantagem, só quer levar vantagem em cima dos outros, né? Mas aí Jesus tinha que ter aquela atitude de amor, aquela atitude de carinho, aquela atitude de compaixão, aquela atitude de misericórdia, porque ele sabia que isso ia fazer diferença em Zaqueu, e Zaqueu também ia fazer a parte dele logo em seguida. E qual foi a parte que Zaqueu fez logo em seguida? Ele se arrependeu do homem que ele era. Ele se arrependeu do homem corrupto que ele era, que só passava a perna em cima dos outros, que levava vantagem em cima dos outros. E ele disse para Jesus ali que a partir dali ele iria mudar completamente. Todas as pessoas que ele lesou, ele iria devolver, né? Iria dividir boa parte aos pobres. Então essa atitude fez toda a diferença, irmãos. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Vamos ler aqui, irmãos, rapidamente sobre o perdão, né? Colossenses capítulo 3, irmãos, versículo 13. Amém? Alguém encontrou? Colossenses capítulo 3, versículo 13. Pastor Luiz Henrique encontrou? Quem encontrar pode ler, né? Compartilhar com os irmãos também. Amém. Que nem diz alguns pregadores, né? Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que Deus tenha misericórdia, né? Que na próxima vez, né, já melhore também nessa área, né? Em nome de Jesus. É o estudo bíblico, né? Eu gosto muito de estudo bíblico, irmãos. Eu sou muito de palavra.
de Bíblia, né? Às vezes tudo que é curiosidade que eu tenho lá no rádio, eu pesquiso, né? Pego os versículos e vamos aprender, vamos tirar as dúvidas, né? Porque é o que nós precisamos, irmãos. É conhecimento, porque o conhecimento ele combate toda a ignorância na vida do crente, né? Existe muito crente ignorante porque não conhece Bíblia, irmãos. Porque não conhece a palavra de Deus, aí critica tudo, pisa em cima de tudo, não entende nada, né? Atropela os irmãos. Tá. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele Colossenses capítulo 3, versículo 13. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Amém? Suportando vós uns aos outros e perdoando vós uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Olha aí, irmãos, né? Você prestou atenção, ó. Suportem-se uns aos outros, né? Deus já estava falando, né? Deus usou todo mundo aqui desde o início do culto para confirmar o que eu estou pregando aqui nessa noite, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhes perdoou, né? Então nós temos entendimento nessa palavra. Poxa, Deus me perdoou, né? Sendo eu, né, um exemplo, né? Sendo eu um pecador, alguém que era corrupto, alguém que roubava, alguém que assaltava, alguém que se prostituía, alguém dominado pelos vícios, alguém que só praticava maldade, alguém que só destruía vidas, alguém que só destruía famílias. Né? Reflita nessa noite. Deus me perdoou, então você tem que perdoar também. Oi? Amém? Glória a Deus. Tomar um pouquinho aqui que a voz vai subindo, né? É verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, então, irmãos. Deixar mais pertinho aqui devagarinho, cuidar para não virar. Então, irmãos, fomos perdoados, né, por Deus, recebemos o perdão. Então que a gente venha a perdoar os nossos irmãos. A gente venha fazer bem aqui, irmãos. A gente venha fazer bem para nós, né? Eu sempre digo, essa área aqui, irmãos, é uma área que Deus precisa trabalhar muito. É uma área que o Senhor Jesus Cristo precisa agir muito. Uma área que o Espírito Santo de Deus precisa agir muito. Porque no nosso coração, eu já dei um estudo bíblico sobre isso, irmãos. O nosso coração é forte, irmãos. Mas a Bíblia fala que do nosso coração procede as coisas ruins: prostituição, fornicação, impureza, imoralidade sexual, todas as coisas ruins, a porfia, que é a fofoca, tudo vem aqui do coração. Por isso que a gente faz fofoca, porque o coração está cheio de fofoca, né? O ser humano se prostitui porque o coração está cheio de prostituição, né? O ser humano pratica imoralidades sexuais porque o coração está cheio de imoralidades sexuais, né? Então o coração precisa ser trabalhado por Deus. Você precisa orar a Deus, buscar a Deus, dizer: Senhor, limpa o meu coração. Senhor, arranca, tira do meu coração essas coisas ruins. Limpa, Senhor, o meu coração. Santifica, Senhor, o meu coração. Limpa, Senhor, o meu coração. Glória a Deus. Porque se o nosso coração estiver contaminado, se o nosso coração estiver sujo, nós não vamos conseguir perdoar ninguém mesmo. Nós não vamos conseguir liberar perdão para ninguém. Porque esses sentimentos que estão no nosso coração, todas essas coisas que estão no nosso coração, vamos dominar.
E elas que vão dominar a nossa vida, elas que vão dominar as nossas atitudes, elas que vão dominar os nossos atos, a nossa forma de viver, a nossa forma de ser, a nossa forma de agir, vai ser dominada por todas as coisas ruins que estiverem em nosso coração. Aleluia! Por isso que nós precisamos limpar primeiro nosso coração, né? E praticar o perdão. Amém? Para nós ganhar tempo. Vamos pro... Então são objetivos e qualidades que nós temos que ter como cristão. E o terceiro agora é a esperança, irmão. Você nunca pode perder a esperança. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 12. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 12. Eu já vou lendo, depois os irmãos podem ler para nós ganhar tempo com o horário. Portanto, visto que temos tal esperança, né? Mostramos muita confiança. Portanto, visto que temos tal esperança, né? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Temos que confiar no nosso Deus, né? Não podemos de forma alguma perder a confiança em Deus e nos deixar nada nos abalar. Nada pode nos abalar, porque nós temos que confiar que nós servimos a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro, a um Deus criador, a um Deus maravilhoso que tudo pode por nós. Amém. Né? Confiança, né? E irmãos, e a gente sempre não pode perder essa confiança. Por quê? Porque é o nosso Pai. Porque é aquele que cuida de nós. E o Pai nos ama. Então eu creio, às vezes eu fico pensando assim, que Deus está falando, meu filho, confia em mim. Eu creio. Deus falando, confia em mim. Eu estou no controle da sua vida, eu estou no controle da situação. Confia em mim e não perca a confiança. A confiança, então, é essa esperança que nós temos que ter e confiar. Confiar que Deus está no controle de tudo, que Deus tem cuidado de tudo, né? Como eu digo, eu se fechou para mim umas portas que eu tinha, né, financeira, mas Deus já começou a abençoar de outro lado, né? Eu tenho mais testemunhos de irmãos que têm feito voto. Irmãos, quem já não foi, né? Nós lá, quando nós era aqueles crentezinhos bem ignorantes, né? Que não conhecia a Bíblia, queria lutar contra a Bíblia, né? Queria lutar contra o ensino da palavra, né? Queria determinar como é que é a palavra de Deus, né? Porque o que tem de crente, irmãos, que é contra dízimo e ofertas, outra ignorância, é lutar contra o que Deus determinou, o que Deus ordenou. É palavra de Deus, é Bíblia, é Escritura, é ordenância, é ensino. E o que Deus falou, está falando. Eu fui um crente que eu errei muito nessa área, né? Muito. E hoje eu não escondo nada de ninguém da minha vida com Deus. E hoje uma coisa que eu tenho provado em relação a dízimos e ofertas, irmãos, eu tenho pouco tempo que eu comecei realmente a ser fiel a Deus nessa área, né, de dízimo e ofertas. E Deus tem abençoado, irmãos. Deus começou a levantar pessoas para fazer voto no programa de rádio, lá no Vencendo na Graça que eu faço. E as pessoas, irmão, eu fiz um voto com Deus, Deus já me honrou, e o voto que eu fiz era 10% do valor da causa. Estou mandando para o irmão. Irmãos,
a gente vive isso na prática. Mas quando o nosso coração, porque é da nossa natureza, eu não estou aqui julgando, nem condenando, mas é da natureza do ser humano ele enraizar o coração no dinheiro, ele se apegar no dinheiro, ele se apegar numa coisa material, né? Eu sei, por exemplo, tem coisas que a gente não pode falar porque está sendo gravado, né? Transmitido ao vivo, mas eu já vi, não vou dizer o nome de pessoas, mas eu já vi muitas vezes a pessoa que chegar a construir uma cerca, às vezes ela passa o dia inteiro olhando para a cerca, passando a mão na cerca, e fica ali, não consegue tirar os olhos dali, né? Fica fascinado com algo material, né? Fica admirando algo material. Mas se nós abrirmos nosso coração para Deus, para a obra de Deus, Deus vai te abençoar muito mais além do que uma cerca. Em vez de você construir uma cerca de madeira que você está adorando, Deus vai te abençoar para você erguer um muro mais bonito ainda, né? Vai te dar condições de levantar um muro maior, vai te dar condições de pintar, né? Então, mas isso vai acontecer quando nós abrimos nosso coração para Deus, né? Por isso que eu digo, o problema está todo aqui, irmãos. A área que Deus precisa trabalhar. E vamos para o quarto objetivo, né? A quarta qualidade, que é a bondade, irmãos. Olha só, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. A bondade, irmãos. Você tem que ser uma pessoa boa. Se você quer ser um cristão, um crente, se você quer servir a Deus, se você quer refletir Cristo, se você quer representar a igreja, se você quer representar a igreja de Cristo, você precisa ter tudo isso que eu falei. Você precisa praticar ou colocar isso na sua vida, né? Bondade. Você tem que ser uma pessoa boa, né? Tantos exemplos de bondade. Bondade é o que? A gente, né? De repente, né? Eu tenho um copo aqui, um suco muito gostoso, muito bom, né? O irmão olha, irmão, mas que suco bom esse aí, hein? Só pela carinha deve ser muito bom esse suco, né? Mas seu irmão quer, irmão, pega outro copo lá, eu te dou a metade. Vamos dividir, tu toma uma metade, eu tomo outra. Isso é bondade. Bondade é quando a gente se renuncia, né? Quando você se renuncia à sua vontade, quando você renuncia ao seu querer, isso é bondade, isso é ser cristão, isso é ser crente, isso é refletir Cristo, isso é representar a igreja de Cristo, é a bondade. Encontrou, pastor? Pode ler para nós 1 Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. Falta só um para nós encerrarmos. Esse mais outro. Vai passar rápido. Você bem objetivo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. Amém? Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Amém? Olha aí, ó, viu? Que tremendo, olha só. Aqui na minha Bíblia fala assim, ó. Tem os versículos copiados da Bíblia aqui, irmãos, ó. Aqui fala assim, ó. Tenha o cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, né? Esse é um cuidado. Você é cristão, se te fizer o mal, você, como cristão, você não vai poder retribuir a pessoa com mal, né? Você vai ter que retribuir a pessoa com amor, com bondade, né? Então isso é ser cristão, isso é ser servo de Deus, isso é representar a igreja de Cristo, né? Isso é refletir a pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Tenha o cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos, né? Então não podemos escolher para quem nós vamos ser bom, né? Ou seja, eu não posso gostar mais do pastor Luiz Henrique, gostar um pouco menos
do evangelista Alexandre, né? O gosto tem que ser o mesmo, né? O mesmo valor, o mesmo amor, o mesmo carinho, a bondade que eu tenho para com o pastor Luiz Henrique, eu tenho que ter também para com o evangelista Alexandre, que nem foi dito aqui, né? A missionária falou ali, ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor que nenhum de vocês, né? E vocês também não são melhor que eu. Porque se nós praticar toda a palavra de Deus, não existe desigualdade, irmãos, né? Então esse ensinamento é para nós junto crescer, né? Para nós ser abençoado por Deus, né? Então fala bondade, né? Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos, né? Eu, quantas pessoas fizeram fofoca de mim, né? Eu só digo, quem não gosta de mim, o cristão que não gosta de mim, só tem a perder, irmãos, né? Só tem a perder, porque é forte, né, irmãos? Mas é o que Deus, oh, glória a Deus, os irmãos já estão rindo, né? Glória a Deus, Jesus amado, glória a Deus. Mas é verdade, irmãos, porque o meu objetivo não é fazer mal para ninguém. Barbaridade. Talvez tenha explicado porque eu não recebo muita agenda, né, pastor? Glória a Deus. Os irmãos também não param mais, né? Um pra cá, outro pra lá. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a paz, irmãos, fizeram até o pregador aí também, né? Glória a Deus. Mas é verdade, irmão. Tem que falar a verdade, né? Porque quem serve a Deus, prega a palavra de Deus, não está fazendo mal para ninguém, né, pastor? Glória a Deus. Glória a Deus, só está fazendo bem. Está ali para orar, né? Está ali para abençoar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, para encerrar nessa noite, vamos aqui, né? Então essa é a quarta qualidade, irmãos, que é a bondade, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, para encerrar então nessa noite, irmãos, último versículo, Hebreus capítulo 13, versículo 16. Hebreus capítulo 13, versículo 16, né? Glória a Deus. Aqui no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo 16. Pastor João encontrou? Amém? Glória a Deus, louvado seja. A minha tradução é diferente da tua. É? O versículo anterior? Essa aqui é mais antiga. Ah, a tradução mais antiga. Tá bom, então vamos encerrar aqui no Hebreus, né? A quinta, que é a generosidade, né? Qualidade, objetivo do cristão tem que ser generoso, né? Generoso um para com os outros. Amém? Hebreus capítulo 13, versículo 16. Pode ler, pastor João. Não? Não vai bater? Então pastor Luiz Henrique pode ler novamente. 13. Hebreus capítulo 13, versículo 16. Glórias a Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Amém, glória a Deus, isso mesmo, é? Então, pessoas generosas, né? Não se esqueçam de fazer o bem, né? Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tal sacrifício Deus se agrada. Oh, glória a Deus! Louvado, adorado, exaltado seja o santo e maravilhoso nome
do Senhor Jesus Cristo. Então, desses atos, né, dessas nossas atitudes, né, de não se esquecer de fazer o bem e de repartir, né, com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém. Né? Glória a Deus. Glória a Deus, né? A igreja realmente hoje a gente vê, né, em cima de tudo isso que nós aprendemos, a grande mudança, né? Falta muito ainda, né, para muitos ser de fato um cristão, né? Para muitos ser de fato um crente, né? Como eu vi, né, no congresso, não vamos falar nomes, mas num congresso muito grande, né, Deus levantou um profeta, né, para entregar ali pelos responsáveis, né, da liderança do congresso, né, que Deus tinha falado para ele que era para somente naquele dia, era só um dia, né, pegasse tudo que tivesse entrado de dízimo e ofertas e dividisse entre os irmãos, né? Mas eles não acataram. Mas por quê? Né? Porque o coração nosso, ele não pode estar no dinheiro, nos bens materiais, né? E o que tudo isso vem acontecendo? Porque Deus quer mudança em nossos meios, né? Aconteceu muitas coisas, consequências ruins com eles depois, por não ter acatado, mas o que a gente aprende nessa palavra, irmãos, que devemos ser generosos, né? Se a gente puder ajudar nosso irmão, se estiver nas condições de nós ajudar o nosso irmão, ajude, irmãos, né? Ajude. Porque a palavra foi bem clara, né? Ela falou em Hebreus 13, capítulo 16: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada, né? Então, irmãos, quando a gente pratica a palavra de Deus, tudo isso que nós aprendemos hoje aqui, todas essas coisas, para resumir, todas essas coisas, elas voltam para nós. Glória a Deus. E voltam em dobro. A bênção de Deus, ela volta dobrada para nós. Amém? Aí eu